Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bom com você, com a sua família, com a sua unidade, com tudo? Espero realmente que estejam tudo ótimo. Vamos para o estudo do Vem Segue-me dessa semana, que é a sessão 93 de Doutrina e Convênios. Essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith em 6 de maio de 1833. E o estudo dessa sessão vai nos ajudar a entender e compreender melhor o caráter de Deus. E assim podemos compreender o nosso próprio caráter. Vamos iniciar pelo versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor, acontecerá que toda alma que abandonar seus pecados e vier a mim, e invocar meu nome, e obedecer a minha voz e guardar meus mandamentos, verá minha face e saberá que eu sou. Deixando muito bem claro, mais uma vez, o Senhor está falando a respeito de si, que nós temos que abandonar nossos pecados, temos que demonstrar frutos dignos do arrependimento, que devemos ser obedientes e assim poderemos ver a sua face, ou seja, poderemos viver com Ele e com Deus para sempre no reino celestial. E o Senhor também, Ele testifica que Ele é a luz, e essa luz vem do Pai, que é Deus, o nosso Pai eterno também. E o Senhor, Ele citou João, que testificou dele, como vamos ver no versículo 11. E eu, João, testifico que contemplei sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, sim, o Espírito da verdade que veio e habitou na carne e habitou entre nós. João, ele testificou toda a vida de Cristo aqui na terra, desde o seu nascimento, seu crescimento, seu ministério, com seus ensinamentos, milagres e também a sua redenção, a expiação na qual ele pagou por nossos pecados no jardim do Getsemane, que ele morreu e foi ressuscitado no terceiro dia, que ele tinha sido batizado, que o Espírito Santo veio sobre ele na forma de uma pomba e que ele realmente é o nosso Salvador. E por que está sendo citado isso? Porque todos os servos do Senhor, sejam antigos ou modernos, eles confirmam a missão de Cristo aqui na terra. Lembrando mais uma vez que tanto o livro de Mórmon e também Doutrina e Convênios não veio para tomar o lugar da Bíblia, mas realmente para confirmar, para reforçar o que a Bíblia Sagrada diz, registrou, e principalmente sobre a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. E o estudo das Escrituras nos auxilia bastante a podermos entender isso. Vamos ler bastante versículos hoje para podermos melhor entender. E aí também foi falado, de degraus. E como que a gente sobe esses degraus para a salvação? Porque é como uma escada. Não importa que ela tenha 10, 100 ou 1000 degraus, a gente sempre vai ter que dar o primeiro passo, que é subir o primeiro degrau. E com os mandamentos é a mesma coisa, a gente vai subindo degrau por degrau, a gente vai obedecendo, e quanto maior for nossa obediência, mais a gente vai ter o Espírito Santo em nossas vidas e nos auxiliando a nos aperfeiçoar. Vamos supor, se a gente se aperfeiçoar 1% esse ano de 2025 e no próximo ano a gente conseguir aperfeiçoar pelo menos 1%, quanto que Deus já foi 2% que a gente vai estar melhor. E se a gente, agora vamos supor, melhorar 1% esse ano, aí o ano seguinte a gente já melhora mais 2%, aí já vai ser 3%, e assim por diante. Então essa deve ser a nossa mentalidade, a gente deve subir degrau por degrau, porque assim quanto mais a gente consegue subir,
mas a gente consegue se edificar e a gente consegue se elevar até a gente indo se aproximar de Deus, o Pai Eterno. Agora o versículo 22. E todos os que são gerados por meu intermédio são participantes da mesma glória e são a igreja do primogênito. Nesse versículo, o Senhor está reforçando que nós fomos primeiro gerados espiritualmente onde morávamos, que era na vida pré-mortal. Nós primeiro fomos gerados em espírito, nós já morávamos lá na presença de Deus, e todos os que ganham direito, que tiveram ao lado do Senhor na batalha dos céus, ganharam o direito de vir aqui à terra e ter esse corpo físico. Só lembrando que quem lá já era homem, nasce homem aqui, e quem foi gerado mulher também nasce mulher aqui na terra. Portanto, a gente tem esse conhecimento, esse entendimento. Agora, o versículo 26. O Espírito da verdade é de Deus. Eu sou o Espírito da verdade, e João prestou testemunho de mim, dizendo: ele recebeu a plenitude da verdade, sim, de toda verdade. Mais uma vez, o Senhor está dando testemunho e está citando João, como ele próprio havia testificado lá no livro dele, João, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E temos que ter o testemunho de Cristo, a gente tem que ter o testemunho de que Ele é o nosso Salvador e Redentor e que é apenas por intermédio dele é que podemos voltar à presença de Deus. E todos os profetas, apóstolos, todos os servos testificam de Cristo. Versículo 29. O homem também estava no princípio com Deus. A inteligência, ou seja, a luz da verdade, não foi criada nem feita, nem verdadeiramente pode sê-lo. Mais uma vez, aqui nesse versículo, o Senhor está dando o testemunho a respeito da vida pré-mortal, que nós fomos gerados primeiro espiritualmente. E por que a importância de falar disso? Porque assim nós temos o entendimento, assim a gente tem o conhecimento, assim a gente tem o testemunho de que as coisas do Senhor, elas são sagradas e elas são bem feitas, elas são planejadas. Nada foi uma obra assim do acaso, faz isso, aquilo, não. Tudo no Senhor é um círculo eterno, porque não tem princípio de dias nem fim de anos. O caminho do Senhor é único. E tendo esse entendimento, a gente nos aproxima cada vez mais dele. Versículo 33. Pois o homem é espírito. Os elementos são eternos e espírito e elemento, inseparavelmente ligados, recebem a plenitude da alegria. Ou seja, o espírito é um elemento, o corpo físico é um outro elemento, e os dois juntos dão vida a esse corpo aqui que nós temos. E é assim que a gente deve entender, porque na hora também, quando o espírito sair, o corpo físico, o corpo de carne, ele vai falecer. Importante a gente ter a sabedoria, a gente conhecer. E o Senhor falou, né, que a gente existe para que tenhamos alegrias, desde que seja a alegria do Senhor, desde que seja a alegria em viver o Evangelho, obedecer aos mandamentos. Agora vamos ler o versículo 36. A glória de Deus é inteligência, ou, em outras palavras, luz e verdade. Quer dizer, o Senhor está dizendo, mais uma vez, né, que a glória de Deus é inteligência. E como que a gente vai adquirir essa inteligência? Claro, a gente pode estudar, a gente pode ter diplomas,
se formar, ter cursos, não tem problema nisso, mas a maior inteligência que a gente adquire é a inteligência de Deus, ou seja, ter o conhecimento do Evangelho, não somente conhecer, mas também obedecer para que a gente possa melhorar a nossa compreensão. Agora, então, uma pessoa inteligente não necessariamente é uma pessoa culta, cheia de diplomas, mas a pessoa que tem sabedoria. Vamos lembrar, por exemplo, lá dos 12 apóstolos. A maioria eram homens simples, eram pescadores, mas eles foram chamados pelo Senhor para servir. Eles tinham dignidade para isso. É inútil ter cultura e não ter dignidade. E também, entre algum desses versículos, você estudando, você vai ver que o Senhor também alerta a respeito do inimigo, que ele tenta confundir as pessoas falando mais ou menos do que o Evangelho ensina para que a gente fique confuso, para que a gente se perca, mas não. É pelo estudo das Escrituras e estudando o Evangelho a gente compreende melhor, a gente entende melhor estudando as Escrituras, frequentando as reuniões, assistindo às aulas, às organizações da escola dominical. Importante enfatizar isso. Tendo esse conhecimento, a gente não fortalece o nosso testemunho e não vamos ser abalados. E nós temos que tomar muito cuidado. A gente nunca deve ensinar mais ou menos do que o Evangelho, do que os profetas, do que as Escrituras e do que os manuais da igreja recomendam. Às vezes a gente não gosta de alguma coisa e a gente quer colocar aquilo como um mandamento. Em outro vídeo já comentamos sobre isso. Não é porque a gente não gosta de algo que a gente deve colocar como regra ou como mandamento. Os mandamentos estão bem claros nas Escrituras. Se tiver dúvida de alguma coisa, consulte o professor da escola dominical, ou professora, se for o caso, os irmãos ou as irmãs que são presidentes de organização, consulte os manuais, mas que a gente possa sempre se policiar e vigiar para a gente não inventar dogmas, ou seja, colocar a nossa vontade como se fosse um mandamento, com o único intuito de satisfazer uma ambição pessoal. E nos outros versículos aí são feitos alertas, e alguns puxões de orelha também foram dados, como a gente vai ver agora no versículo 42. O Senhor chamou a atenção do irmão Frederick Williams, dizendo: não ensinaste luz e verdade a teus filhos, segundo os mandamentos, e aquele ser maligno ainda tem poder sobre ti, sendo essa a causa de tua aflição. O Senhor já tinha testificado mais uma vez que as criancinhas são salvas pela redenção de Cristo. Mas se uma criança comete um erro, então sobre a cabeça dos pais é o pecado. E o irmão estava falhando aqui em ensinar os filhos como a gente viu, né? O Senhor falou, né? Segundo os mandamentos. E quando acontece isso, o maligno, ou seja, o inimigo, consegue ter poder e consegue atrapalhar a vida dessa pessoa, não somente a sua vida, como a sua família, a sua casa, enfim. A gente sempre deve se policiar nisso. O inimigo, ele não para. O inimigo, ele tem um ódio grande contra nós e por isso a gente deve sempre se policiar. Mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho um chamado tal. Mais ainda que a gente deve se policiar para poder guardar os mandamentos. No versículo 43. E agora te dou um mandamento: se quiseres ser libertado, terás que pôr em ordem tua própria casa, porque há muitas coisas que não estão certas em tua casa.
Quando o Senhor está dando o conselho aqui de pôr em ordem a casa, Ele não está querendo dizer sobre arrumar armários, melhorar a decoração. Tudo bem, nossa casa, como vimos na outra aula, tem que ser uma casa de ordem. E a nossa casa deve estar, com certeza, limpa, arrumada, organizada, para que melhor o Espírito Santo possa ser convidado para entrar em nosso lar e permanecer em nosso lar. Até cientificamente é comprovado que um ambiente sujo, desorganizado, causa mais estresse e até tristeza nas pessoas. Então, e claro, a gente deve fazer com que o nosso lar seja uma casa de ordem. Mas, porém, o que o Senhor mais está falando a respeito disso é que o irmão ele tinha que ensinar o Evangelho à sua família. Ele tinha que ensinar os seus filhos, ele tinha que cuidar, levar eles ao caminho da luz e da verdade. Eu já vi muitas pessoas, inclusive, tendo problemas com isso. Algumas já me perguntaram: Ari, irmão Ari, como você consegue ter 2 filhos firmes na igreja? Como você consegue ter 2 filhos que não são problemáticos? Como você consegue ter filhos que se dedicam ao Evangelho? Qual é a fórmula para isso? E eu vou dizer, irmãs e irmãs, não existe fórmula. A forma é obedecer ao Evangelho. Nós, como pais, a gente tem a obrigação de sermos exemplo para nossos filhos e nós, como pais, a gente deve ensinar eles sempre desde o começo. Muitas pessoas já tristemente falam: ai, quando vem uma criança cometendo uma coisa errada, ai, é criança, deixa, quando crescer a gente corrige. Aí depois vira adolescente, ai, jovem é assim mesmo e tal. E aí na hora que pensam em querer corrigir, consertar alguma coisa, algum erro, o estrago já está mais do que feito. Eu, inclusive, já vi jovens que perderam a vida cedo, cedo eles morreram, e coisas que poderiam ter sido evitadas se os pais tivessem educado melhor, cuidado melhor e ensinado melhor. Muitos pais também pegam achando que dá muita liberdade ou enchendo o filho de presentes caros, de um celular caro, um tênis caro, é demonstração de amor. Ah, eu não tive, eu quero que meu filho tenha. Sim, os filhos têm que serem bem cuidados, mas não é necessário ostentação, não é necessário dar coisas caras. O que uma criança, que um jovem, ele mais precisa é de proteção espiritual. Ele precisa ter nos pais o seu porto seguro, ele precisa ter no seu lar um lugar que pode ser como o céu. O jovem ele precisa disso, o jovem ele precisa de apoio, ele precisa de orientação, ele precisa ser ensinado no caminho desde sempre. Ah, mas irmão Ari, se tem jovens que mesmo tendo pais excelentes se rebelam, aí a responsabilidade é toda deles. Se os pais realmente tiverem feito a sua parte, o Senhor não irá cobrar deles. Mas se os pais se omitem, os pais vão ser cobrados por isso. E na sociedade a gente vê quantos jovens estão envolvidos no crime, nas drogas, em outros problemas, até mesmo acidentes de trânsito, porque pais não ensinam, não dão limites e não corrigem. Então, procurando fazer essas coisas, a gente também vai ter um mundo melhor. Como as pessoas falam, temos que deixar o mundo melhor para nossos filhos. A gente antes tem que fazer nossos filhos melhores para que aí sim o mundo possa ser transformado. E os conselhos daquela época eram tão válidos como continuam sendo hoje em dia e sempre vão ser. Agora o versículo 48. Tua família precisa arrepender-se e abandonar certas coisas e prestar mais atenção a tuas palavras. Caso contrário, será removida de seu lugar.
e a família foi advertida sobre coisas que eles tinham que corrigir. E nós também podemos pensar, vamos aplicar esse conselho para nós, que o que a nossa família tem que precisa ser abandonado, precisa ser corrigido, precisa ser aperfeiçoado. Vamos levar isso para nós. Versículo 49. O que digo a um, digo a todos, orai sempre, para que o ser maligno não tenha poder em vós e não vos remova de vosso lugar. Mais uma vez, sempre está se falando a respeito do que? Da oração. A oração realmente ela nos protege, a oração nos auxilia, a oração nos ajuda, a oração nos socorre. Porque a oração é o nosso meio de nos comunicarmos com o nosso Pai Celeste. E sempre é repetido, a oração é fundamental. Aí no versículo 50, o Senhor advertiu Neil Whitney que ele era bispo da igreja e ele precisava ser disciplinado junto com sua família. E eles tinham que ser mais obedientes e orar. Do contrário, ele seria desobrigado. Nós nunca podemos pensar, mas eu sou presidente disso, eu sou presidente daquilo, aí eu não preciso fazer isso, o conselho é para as pessoas. Não, o conselho é para todos. Mas o meu pai isso, o meu pai aquilo. A gente nunca deve se encostar em alguém, pegar a luz dos outros como pretexto para querer errar. Se uma pessoa faz isso, ela precisa se arrepender urgentemente, mais do que rápido, porque a pessoa que ela faz isso, ela está dando oportunidade para o inimigo trabalhar nela e fazê-la se desviar do caminho. Na verdade, ela já está se desviando. A gente sempre deve ter em mente que a gente deve ter a nossa própria luz. Está falando aqui a respeito de orar. Mas é o bispo, o presidente da estaca, mesmo o profeta, todos sem exceção. Tem que orar, tem que honrar o sacerdócio, tem que assistir às reuniões, do mesmo jeito as mulheres. Mesmo a esposa do bispo, do presidente ou do profeta, elas também têm que procurar demonstrar obediência, senão elas não vão estar agradando ao Senhor, vão estar agradando o inimigo. Mas todos nós procurando ser obedientes, a gente vai estar alegrando o nosso Pai Celestial e a gente não vai dar oportunidade para o inimigo poder ter poder e domínio sobre nós. E presto o meu testemunho, que eu sei que essas coisas são verdadeiras e que o estudo do Evangelho ajuda e que a oração, como todos os outros mandamentos, ela nos aproxima do Pai Celestial. E essa aula eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E mais uma vez eu faço o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e faça o seu comentário, ok? Vamos nos edificar juntos. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.